Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Montando um Time. Hoje, no formato um pouco diferente, com o nosso convidado comparecendo de forma virtual. Vamos continuar tratando sobre os transtornos do neurodesenvolvimento, focado no transtorno do espectro autista, mas hoje com uma perspectiva um pouco diferente. Não vamos tratar em questões técnicas, científicas, nós vamos tratar o espectro autista hoje de uma visão personalíssima. E, para tanto, vamos trazer aqui o nosso querido convidado, Nicolas Martins. Seja muito bem-vindo, Nicolas. O Nicolas... Bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Nosso convidado, ele é adestrador de cães. Ele também vem investindo na sua promissora carreira de modelo. E o Nicolas tem uma curiosidade. Ele foi diagnosticado no espectro autista, vive sua vida com plenitude e vem hoje nos contar um pouco da sua experiência. Nicolas, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Fique à vontade conosco. Lourenço. Seja bem-vindo, fique à vontade. Nós estamos aqui para a gente bater um papo bem agradável para você contar um pouco de você para todo mundo que nos assiste. Certo. Antes de qualquer coisa, sigam a gente lá no @montando um time, no Instagram. Não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube, também Montando um Time. Ative o sininho para receber as nossas as atualizações e as notificações. E no Estamos TikTok. agora também no TikTok. E em breve no Spotify. Nicolas, estamos sedentos por saber um pouco mais de você. Saber, para começar, né? Como que foi a descoberta que você estava, na realidade, no espectro do autismo? Quais que foram os alertas que chamaram a atenção da sua família? E quando é que veio, enfim, esse diagnóstico para você, confirmando que você estava ali no espectro autista? No começo, eu não gostei da notícia. Não foi fácil para mim de ponderar essa descoberta sobre mim e a respeito das dificuldades que eu tinha, ainda mais sabendo a respeito dos diagnósticos que foram assim comprovados pelo médico. Uhum. No começo não gostei nem um pouco, mas até o ponto, depois que foram me esclarecendo, que não era um tipo de autismo do peso grave, e sim era leve, e que não tinha muito o que se preocupar. Mas ainda assim eu tinha minhas limitações. Uma das minhas limitações nas escolas é que eu não acompanhava direito o ato. E por isso que eu me ficava melhor fazendo as aulas particulares que eram pagas pelos meus pais, que foram bons para mim, e graças à oportunidade de ter uma boa vida financeira, o que me deu o privilégio de ter aulas particulares, me deu a vantagem de passar pelos estágios, para me avançar para cima, para ir para frente. Foi passando pelos anos sem ter que estar ali exposto na escola a todo tipo de olhares, porque isso é o que a gente vê hoje em dia, principalmente com nossos filhos. Um detalhe, não foi por causa dos olhares, ninguém me olhava com estranho, todo mundo me respeitava. Isso é legal. Mas, se for para esclarecer, ninguém tinha o desejo de fazer o mal a mim, o que já era bom. Mas, mesmo que alguém tivesse, eles iam se arrepender porque quem que causava problemas era eu. Uhum. Então, eu seria a pessoa errada com quem mexer, assim. Sem dúvida, Nicolas, você teve esse privilégio de ter o suporte da sua família, de ter esse apoio, de ter essa possibilidade de se desenvolver através de aulas particulares. Mas na escola, quando você estava naquele ambiente comum,
A escola em si, ela conseguiu entender o seu diagnóstico, ou na época talvez ainda não esclarecido, e te fornecer esse suporte? Ninguém sabia. Era uma época muito antes de saber a respeito de mim. A respeito do meu autismo, a respeito... Até do próprio autismo, né? Muito, muito pouco se falava e muito pouco se fazia também, né? É que assim, a pessoa sabe quando olha para um autista. O que não foi muito no meu caso, porque como eu disse, era um transtorno leve. Uhum. Não é uma coisa muito grave. Só tinha algumas dificuldades a respeito da escola. Porque eu não prestava muita atenção. Eu não me importava com as aulas. Aí, quando eu me interesso por coisas que significam para mim, aquilo que chamava minha atenção, eu prendia do pé da letra, direto. Uhum. E com isso, eu só era focado naquilo que me interessava, e não naquilo que não me interessava. Daí o que não interessa, não interessa. Aí é um adolescente, uma criança como outra qualquer. Vai ter a atitude como outra qualquer. Perfeito. Mas dentro dessas limitações que você mencionou, Nicolas, tinha alguma restrição, por exemplo, no relacionamento pessoal, círculo de amigos na escola, alguns grupos de colegas, por exemplo, que eventualmente fizessem bullying, excluíssem de atividades, ou não? Você sempre teve ali um bom círculo de amizades, um bom trânsito entre seus colegas na escola? Impossível, porque quando eu era na fundamental, eu que fazia bullying. Inverteu a situação, então. Ao seu favor. Mas ela tinha 4 aninhos. Uhum. Então era terrível. E a diretoria era a coisa mais comum da escola. Então, e eu ainda assim não vi isso como problema. Porque eu ficava me alegrando no silêncio. Então, eu só conseguia mais espaço para mim. Foi esperto, você usou o que seria contra você a seu favor. O que não é comum, né? E fora do ambiente escolar, vamos voltar um pouco agora para o ambiente familiar. Como que era esse seu relacionamento com seus irmãos, né? Desde a infância ali, ainda sem a compreensão desse diagnóstico, e depois agora já jovem, já adulto, com todo esse conhecimento que hoje se tem, com todas as terapias, eles entendiam, eles brincavam com você normalmente, ou você fazia bullying com eles também, né? Na infância. Como que foi esse crescimento dentro da sua família, principalmente o relacionamento com seus irmãos? O único irmão meu com quem eu cresci na minha infância foi o meu irmão caçula. Uhum. Uhum. E, vou ser sério, eu fazia muito ele sofrer. Mas como todo irmão mais velho faz, né? Com o seu irmão mais novo, você diz, porque os seus irmãos mais velhos, eles tinham uma diferença de idade bem considerável? Eles eram mais adultos. Eles já eram então eles adultos. Não moravam... Não, aí não quer saber de criança. Então, os mais velhos, eles não moravam na mesma casa. Era mais estudando, universidade. Então só viveu meu irmão caçula. Que bacana. E mudou alguma coisa no relacionamento de vocês depois do diagnóstico fechado? Teve alguma influência? Não, sempre... Minhas irmãs e meus irmãos sempre tratamos os outros com respeito, de forma mais madura. Bacana demais. Agora eu queria te fazer uma pergunta, porque eu vi no seu perfil que você gosta de postar frases, pensamentos. E me chamou muito a atenção, que é exatamente essa visão interna do espectro, né? E que é muito verdadeira. Porque cada indivíduo tem as suas características, tem as suas particularidades e ninguém se iguala, né? Queria que você falasse sobre ela um pouco, que abre aspas, né? Do lado de fora, você nunca poderá entendê-lo.
de dentro, você jamais conseguirá explicá-lo. Isso é o autismo. Fecha aspas. Qual que é o seu sentimento, a sua, o seu entendimento é uma frase de muito você? forte e Sim. muito verdadeira. Pelo fato de ser verdadeiro, é que as pessoas menos entendem. Porque elas não entendem o seu nível de honestidade, e às vezes, quando você demonstra essa honestidade, chega a ferir o sentimento da pessoa, mas é o que as pessoas elas têm que elas vivem sendo inseguras. Então não é um problema da pessoa do jeito como ela é, e sim como o outro espera como que o outro seja. O que é muito complexo. E quanto mais você tenta explicar, mais eles vão ficar assim, intimidados. Hoje não mais, porque agora eu melhorei, me desenvolvi cada vez mais, eu me superei. Tá progredindo cada dia mais, né? Sim, tô ficando cada vez mais desenvolvido. Mais E mais, velhinho, claro, cada ano passa um ano, mais velhinho. Já não pode fazer mais o bullying de pequeno. só sei de uma coisa, que a idade não é definida pelo nosso número. E sim. A gente não é definido pela nossa idade, e sim pela nossa energia. E maturidade. Claro, a maturidade é o que não pode mudar. Sempre tem que se manter desenvolvido a cada dia. Sim. E, Nicolas, você disse muito a respeito da sua honestidade, de dizer as coisas, vamos colocar assim, dizer as coisas na cara. Aquilo que você é, aquilo que você sente, você externaliza. O que mais que você vê de diferente, assim, que te caracteriza e te diferencia dos demais? Do fato de ser muito antissocial e também ser muito introvertido. Só que eu não vejo isso como uma dificuldade. Na verdade, eu vejo isso como uma facilidade da maneira de como eu vivo. Eu não tenho muito, aquela vontade de conversar com qualquer pessoa que está ao redor. Mas antissocial, acho que nem tanto, que a gente viu que você fez 25 anos, teve festa de aniversário. Sim, e vimos que você estava extremamente sociável na festa de aniversário. A gente achou super bacana. Sim, obrigado. Então, como é festa de aniversário, você tem que, vamos dizer, colocar Você não é porque você é social que você não sabe conversar com as pessoas. Eu sei como comunicar com as pessoas. Só que aquilo foi minha festa de aniversário. O que eu faço aquilo não é uma coisa que eu faço diariamente. Só com alguém que sejam mais próximos a mim. Um amigo meu que eu tenho. E aí também, claro, a Carol, que me ajuda a dar uns conselhos a respeito de como fazer os planejamentos e etc. E claro, com o meu pai, que sempre me apoiou em cada decisão que eu estava querendo tomar, justo, por mais que ele queria dar condições para mim, aquilo que eu não achava necessário. Mas no começo foi assim. Legal. Nicolas, agora vamos mudar um pouco o foco da sua educação e do seu crescimento. Agora você já em idade adulta e inserção no mercado de trabalho. Como tem sido? Me conta um pouco hoje do que você tem feito em termos de trabalho, quais que são os seus planos, quais que são as suas atividades profissionais hoje. Então, hoje eu saí, na meio-dia e meia eu saí do meu trabalho, onde que treino cachorros numa pré-escola de cães. E lá eu dou os comandos aleatórios que dá um comportamento do cachorro da forma mais adequada e mais treinada. Tanto para qualquer dono que busque um cão para fazer uma boa companhia, quanto para um cão de caça, um cão de guarda, um cão
que ajuda o trabalho de qualquer homem, ainda mais trabalhos que sejam até arriscados, que servem para arriscar sua vida para proteger o inocente. E lá vocês treinam também os cães para pessoas autistas? Existem os cães que são próprios. Qualquer tipo de cão? Na verdade, lá só criamos pastor malinois, mas qualquer cão é bem-vindo para conhecer o lugar, fazer uma conexão. E claro, para quem quer deixar o hotel para hospedar os cães caso estejam viajando. E lá também tem um hotel para. Ah, sim. Muito bom. O pastor Malinois é um cão famoso, não é? Verdade? De trabalhos policiais, de resgate, de busca de drogas, ou eu estou confundindo a raça? Não, sim, ele serve para todos esses temas. É um bom farejador, ele é forte, ele é rápido, ele é inteligente, principalmente as fêmeas. Que as fêmeas? desenvolvem muito mais do que os machos. Mas ainda assim, os machos também saem bem preparados. Assim, até o ponto de se igualar a cada cão que esteja lá se desenvolvendo. E tem alguma coisa, alguma características destes cães que mais te agrada assim, no trabalho, que mais te chama a atenção, com que você se identifique? Só pelo fato de serem cães que me ajudam a dar mais conhecimento como comandar o cão a fazer os comandos que você deseja, já é o suficiente. E lá é um lugar muito bonito. A gente viu fotos, é bem bacana. Eu particularmente não conhecia a raça, virei meu marido e falei assim, não conheço, nunca ouvi falar. Mas a gente estudou. A gente fez a tarefa de casa. E a outra coisa é sobre a sua carreira de modelo. Modelo? Sim. Conta pra gente Conta aí. pra gente como é que tá. Então, Tem em quanto tempo? Isso que eu ia perguntar. Quando que começou? Já vou explicar. Em 2020, eu e minha família ficamos em quarentena num hotel do México. E lá eu conheci 2 modelos bonitas. Sim. E foi bem interessante. E cada hora eu trocava para conversar com uma hora chegava aquela que eu conhecia um dia ao dia, e no outro dia conhecia a outra. E uma hora eu trocava, quando ficava disponível, para ver qual das duas ia dar mais bola para mim, ia dar o contato que eu estava esperando. E aí você foi vendo que tinha um jeito que dava para ser modelo também? Alguém te estimulou? Bem, não só os que... É que, assim, uma delas estava lá para o trabalho e outra só para viajar, como eu estava viajando com minha família. Só que a que estava por profissão tinha a equipe dela. E fui lá, conheci um pouco o trabalho dela, a respeito da equipe dela, tudo. E eu sempre fui um cara que admirasse mulheres bonitas. Mas as pessoas gostam de me tirar essa... Nicolas, também tem que olhar pessoas como as mulheres que eu cuidei também, porque a beleza acaba, a coisa. Eu falo assim, a beleza só acaba quando você não se cuida, né? E no momento que eu fui conhecendo elas, eu também conheci a minha beleza. Sim. Até elas admitiram a respeito disso da minha cara, porque eu fiquei impressionado, porque eu não sei se estavam querendo ser jeitinhos comigo, ou se estavam realmente sendo honestos comigo. Aí isso me deu uma ideia. Quem sabe eu possa me esforçar um pouquinho mais e malhar ou fazer a harmonização facial. Não a harmonização facial, calma aí, mas assim, fazer uma limpeza no rosto. E aí fazer uma pesquisa a respeito sobre a beleza e me cuidar mais do que eu me cuidava antes para ficar num jeito mais atraente e que seja capaz de desfilar e modelar para as fotografias. Você prefere mais modelar desfile ou você prefere mais trabalhos fotográficos? Qual tem uma preferência? Já vem junto, já é o conjunto. Onde tem câmeras vai ter um desfile. Isso é bom. É bom que já pega as duas partes.
E você mencionou uma questão agora, Nicolas, que é justamente cuidar do corpo, né? Cuidar do rosto, cuidar do físico, da saúde, que também faz parte para que possa ser explorada essa beleza natural. Você tem praticado algum esporte com esse objetivo? E o que ele tem trazido de bom para você? Eu vejo que você faz yoga, mas acredito que seja mais para se está centralizando o seu bem-estar físico, mental e tudo. Mas fora isso, algum esporte de sua preferência? Só 2 por enquanto, como jiu-jitsu e boxe. Você gosta? E claro, sim, eu faço também yoga, eu pratico, porque é relaxante, ele te ajuda a se livrar dos problemas, por um pensamento que seja perturbador, você fica mais relaxado, você fica mais inspirado e mais... Não consigo fazer aquelas poses, ficar naquelas posições que você faz. Tem umas que para mim são praticamente impossíveis. Eu não consigo. Não. É muito Primeira vez difícil. sempre vai ser mais difícil, mas com o tempo você vai pegando o jeito, você vai tendo cada vez mais, coloca em prática. Acho que é capaz que se eu ficar em determinada posição, é capaz de um filho meu vir pular em cima de mim e achar que eu sou um cavalinho. Olha, eu vou, só para deixar bem claro, nunca é cedo demais ou tarde demais de fazer com que o seu corpo esteja capaz daquilo que você quer alcançar. Vou seguir seu conselho. Muito bem ponderado. E, claro, fora isso, quando não tenho nada dessas coisas para fazer, eu vou na academia malhar. Pois esse aí é meu grande problema. Eu não gosto muito da academia. E é a minha grande briga com o marido, porque ele adora academia e a mamãe já não gosta tanto da academia. É melhor você ir, você tá malhando mesmo aí, porque não é só ele que vai lá pra malhar aí, tá bom? É melhor você usar essa oportunidade para ele... Tá bom, eu entendi o recado, eu entendi o recado. Eu vou começar a pensar a respeito de... Pensarei. Ô, Nicolas, e você disse aqui que o esporte te ajuda, né, justamente a se livrar de maus pensamentos, coisas ruins, aliviar o estresse. O esporte é uma coisa muito boa porque ele trabalha corpo e com isso trabalha mente também. E artes marciais como jiu-jitsu e boxe, né, eles trabalham muito com disciplina. E talvez a disciplina seja uma das coisas mais importantes para quem está ali no espectro. Ter uma disciplina de fazer algo, ter uma disciplina de ter uma rotina. Né? Rotina, o autista tem por si só uma rotina mais rigorosa do que os demais. A gente fala isso porque lá em casa é o horário, tudo tem horário. Tem o horário de acordar, o horário da terapia, o horário de almoçar, o horário da escola, o horário de brincar, tudo tem horário. E o autista, ele é mais literal nessa questão, principalmente do horário. Exato. E eu queria saber qual que é a importância de ter uma rotina na sua vida, de ter um dia organizado, bem estruturado, e em que a prática esportiva te ajudou, trouxe algum benefício para você nisso? Toda a rotina sempre foi necessário para me organizar e com isso eu poderia planejar direito quais seriam meus objetivos e daquilo que eu queria alcançar na minha vida. Eu ainda estou no caminho de querer... Eu ainda não estou com o corpo que eu quero desenvolver. Eu ainda tenho muito o que fazer. Eu preciso não só me exercitar bem, eu preciso também cuidar da minha alimentação. Porque também a alimentação boa é o que não pode faltar. E claro, escolher uma boa hora para dormir, para que o corpo desenvolva. Mesmo porque até no descanso o corpo tem que desenvolver. Você está inconsciente. Isso é verdade. O sono. E o seu sono você consegue ter um bom sono? Uma das dificuldades dos autistas a gente conhece várias pessoas que têm uma grande dificuldade para dormir. E na minha casa isso não acontece. Os meus meninos dormem muito bem. Eles dormem normal, como qualquer outra pessoa. Você dorme bem, tranquilo?
Eu durmo, mas na minha infância eu me lembro que eu não dormia de jeito nenhum. Não Na minha dormia? infância. Eu, em casa, graças a Deus, é tudo. Algumas visitas à noite a Umas gente visitas recebe. ao nosso quarto pela madrugada, de vez em quando aparece um, às vezes dois, né? Mas a gente vai levando. Vai indo bem. E alimentação? Você mais seletivo? Tem umas comidas que gosta mais, comidas que nunca provou e já disse que não gosta? Eu não comi, não gostei. Como é que era na infância? Comia de tudo? Eu não gosto. Eu comia muita coisa que era dada com carne. Aí depois eu fui amadurecendo, aprendendo a comer mais legumes, saladas, brócolis. Porque o corpo também precisa Sim, dessas vitaminas também. sim. Mas uma coisa que eu não tolerava era molho nos alimentos. Porque eu não gosto quando coloco molho na comida. Eu prefiro quando a comida está natural. E quando coloca molho, tira o sabor do prato principal. E eu não sou Não. fã. Mas eu gosto de tempero. Mas eu não, agora essas molho, essas coisas, não. Nunca foi pra mim. Então a seletividade não te visitou muito. Lá em casa também Lá em casa os seletivos não são os nossos meninos autistas. Os seletivos são os que não são autistas. E eles são terríveis na alimentação. Precisamos trabalhar nisso. O nosso ponto mais fraco são os nossos 3 mais velhos, porque eles são terríveis. Tem o que só come carne, o que só come arroz com batata, e tem um que come tudo. Pelo menos tem um que come tudo. E o Mário e o Filipe, que são os nossos filhos que são autistas, que têm 4 e 3 anos, esses comem tudo. Fala que acho que come até pedra no chão se deixar. Eles comem muito, muito bem. Nicolas, nós falamos aqui. Desde que não seja pedra. Não sendo pedra, tá ótimo. Nicolas, nós falamos aqui da sua infância, dos relacionamentos pessoal com seus colegas, com seus irmãos. Falamos um pouco aqui de saúde, de restrição alimentar, que são algumas características, né, que estão ali envolvidas no espectro. E tem uma outra característica também que a gente queria abordar com você, a questão do foco. Algumas pessoas têm um hiperfoco em algum interesse, em alguma atividade, em algum objeto, em alguma matéria. Você disse até que na infância você só buscava conhecimento naquilo que te interessava, né? Continua sendo até hoje. É assim até hoje, é isso que eu queria saber de você. O que é... Mais até hoje, porque eu terminei a escola, aí eu tive mais liberdade de aprender aquilo que eu tivesse o desejo, não com aquilo como se fosse uma obrigação, um dever para mim. E eu queria que você contasse para a gente justamente isso. O que é que você gosta hoje de focar? Se são artes, se são esportes? Qual é o seu hiperfoco que a gente diz, na verdade? Isso. É o seu... O que é aquilo que mais te atrai, que te gosta, que te dá prazer de fazer, que você faz não se sentindo obrigado? Que eu não me sinto obrigado? Tem muita coisa que eu gostaria de estar fazendo, só que vai ter que levar um pouco de tempo, porque estou trabalhando para isso, para conseguir estar nesse lugar, porque eu gosto muito de viajar. Quem não gosta? Sim, é um argumento bem válido aí. E, assim, tem muitos lugares que eu quero conhecer, que eu ainda não conheci, tenho vontade de visitar. Já esteve na Rússia? Quê? Já esteve na Rússia? Já. Já? Gostou de Sim. lá? É diferente. Bem diferente, né? Eu só sei dizer prever, que quer dizer oi em russo. Não, nós fomos lá e não conseguimos dizer nada. Vi também que você já viajou, que foi para África do Sul. África do Sul? Foi que você foi? Sim. Sim. Um dos lugares que eu achei mais bonitos. A gente achou sensacional. Tanto que fomos para a Lua de Mel de novo. A gente foi pela segunda vez para lá, porque é muito legal. E é diferente, né?
Você tem quando você está no Brasil, você não conhece, você tem uma visão muito diferente do que quando você chega no país e realmente encontra. É muito bacana. Sim. Mas conta aí pra gente, Nicolas, quais que seriam os lugares que você ainda gostaria de conhecer? Austrália é a Inglaterra, a Europa, que mais gostaria de conhecer? Dubai, Dubai. e entre outros, né? Tem muitos que eu ainda gostaria de conhecer, que eu ainda não fui, ou de visitar novamente. Sim. Tem que fazer o caderninho, né? Tem Fazendo que fazer o checklist, assim, caderninho ó. do checklist. Fui. A fila é uma lista. Só que eu não sei se dá para fazer todas as viagens em uma viagem só. Mas se tiver um jeito, eu vou ter que dar uma pesquisada para descobrir. Olha que eu acho que você tem espírito aventureiro, hein? Eu acho que dá. Sim. Mas vamos lá. Além das viagens, o que hoje você tem, assim, um foco? Tem mais um foco, tem em vista e gosta mais de desenvolver, de aprender? Vimos os desenhos. Um belo desenhista. Quero chegar nesse ponto. Eu vou puxando. Então, o que eu mais gosto de fazer? Eu gosto de criar diálogos que possam convencer as mentes das pessoas, só para elas também entenderem o que eu quero dizer para elas a respeito do que eu sinto. É por isso que eu fico com essas frases motivadoras no Instagram, porque eu tiro um grupo da internet que é muito boa e dá essas frases filosóficas que me dá mais sossego, e aí eu posso ter mais a minha vantagem, mais liberdade das decisões que eu quero fazer. Bacana. E junto com esse foco, às vezes vem aquilo que as pessoas entendem que é um dom, se o autista tem um déficit no desenvolvimento neurológico em determinado aspecto, às vezes as pessoas acreditam que é uma compensação, por outro lado, com o superdesenvolvimento de uma habilidade, um dom. Eu sei que você fala várias línguas. É verdade? Conta aí pra gente como foi o seu processo de aprendizagem. O inglês eu aprendi quando tinha uns 5 anos, porque não é que eu tinha 5 anos, eu levei 5 anos para aprender. Depois que meus pais me levaram para os Estados Unidos, conheci meus familiares que moram lá, que moram ainda até hoje lá. E claro, para não me levar nos parques de diversões, divertidos, o que é uma alegria imensa. E por causa de tanta cultura que tem nos Estados Unidos, que está conectado com filmes, jogos, videogame, computador, foi assim que eu fui aprendendo a como falar inglês. Que bacana. Porque... Eu aprendi através do entretenimento. Quase um autodidata, então, que eu poderia dizer. Como? Seria quase um autodidata. Aprendeu não foi assim, de não... Não tinha professores. Exato. Bem isso. Então, nesse momento, parece que não foi muito útil o pai ter me colocado na escola Wizard. E o alemão? Eu estudei alemão na escola Wizard. Que bom! A escola não só ensina inglês, sim outras línguas. Sim, é porque eu morei um tempo em Viena. Então, aí naquela época eu falava alguma coisa. Hoje eu não falo mais nada. Só falo bom dia, boa tarde, boa noite e tá bom? Para aprender as línguas é algo que você tem que lidar com isso diariamente. Sempre repetir as mesmas palavras para tem que estar treinando. memorizá-las. Tem que treinar. É que nem uma criança que não sabe, que nunca falou uma palavra antes, mas só tentou repetir que me ouve. Exatamente. O desenvolvimento da habilidade não tem como, né, fugir. É sempre uma prática da repetição para se levar à perfeição. E além do inglês, Nicolas, quais outras línguas aí você teve um processo semelhante de aprendizado e hoje pode dizer que consegue se utilizar?
Até em viagens? Acho que foi o espanhol, ele foi não sei dizer se foi o mais fácil, mas não precisei de tanto esforço. Eu só ouvi meu pai falar e eu ficava usando na minha cabeça e fui falando. Eu também tive um pouquinho de escola de espanhol, mas não foi tão difícil porque o espanhol ele não só que eu acho uma língua engraçada, mas também muito parecido um pouco com o português, e com isso me facilitou. E, claro, eu fico feliz que foi fácil aprender, porque eu não teria conseguido comunicar bem com umas garotas que conheci que falam espanhol. As modelos mexicanas? Não, uma é da Argentina, mas já a outra que eu conheci, que não faz espanhol, mas ela é dos Estados Unidos, de Califórnia. Já a outra que falava espanhol é alguém que conheci até mesmo no lugar onde que eu moro, mas isso já faz muito tempo. Entendi. O espanhol... E que fala espanhol porque ela é peruana. Ah, sim. O espanhol, uma facilidade aí pela semelhança de origem latina com o português. Agora, alguma outra bem diferente também que fale? Chinês? Bem diferente. Aprendeu também nesse mesmo processo? Como é que foi? Conta um pouquinho Meu pai, eu aprendi um pouco, porque meu pai, ele agora fala chinês e ele achou divertido de me ensinar um pouquinho, então ele me deu umas aulas particulares de chinês. Mas não foi quem me ensinou, porque ele me contratou uma professora pra mim. E tem facilidade porque pra gente é uma língua bem distinta, né? Às vezes uma pequena sonoridade muda completamente o sentido da frase ou da palavra. Sim. Agora eu quero... Posso tentar falar uma frase de chinês pra vocês? Por favor. Peraí. 我很喜欢吃爆米花. Que quer dizer? Eu gosto muito de comer pipoca. Ontem lá em casa teve um banho de pipoca. Tinha pipoca pra sala inteira, pipoca pra casa inteira. Quanta coincidência! As portas da nossa casa estão abertas para você, para vir conhecer todas as nossas crias, nossos pintinhos. Eu sempre chamo de pintinhos e pode comer bastante pipoca, que lá não falta pipoca. De fome não morre. Não mesmo, porque pipoca é ótima. Vendo filme, então, é melhor ainda. Vendo filme, então, é melhor ainda. Tem algum gênero de filme que você curta mais, assim, personagens? Vi no seu Instagram que você tem a mão do Homem de Ferro, as garras do... Como é que chama? Wolverine, isso. Eu sou fã e coleto umas pessoas que gostam. Colecionador. Não é só filme de herói que gosto. Eu gosto também de outros filmes de ação, terror. E mais. Comédia. Drama. Em geral. Não tem um especial. Sim. E às vezes romance, quando eu tô com uma companheira ao meu lado. Ah, bom. Pensei que não ia ter o romance, né? Tem que ter o romance. Romance não pode faltar. Não pode faltar. De forma alguma que pode faltar. Homem também tem esse romântico. Sim. Senão não tinha me conquistado, né? Tem uns belos, muitos anos. Mas vamos vamos pular o romance e vamos voltar para a aventura, Nicolas. A gente sabe que você participou, vamos chamar de uma aventura, né? De uma missão humanitária muito importante, muito relevante, para auxiliar os refugiados da Venezuela na crise humanitária que o país vizinho vem vivendo nos últimos anos, né? Eu queria que você contasse para a gente um pouco como que foi essa experiência, o que ela te trouxe de crescimento pessoal, de realização. O que você vivenciou, assim, de modo geral, né? E o que ela te trouxe, principalmente com relação à autonomia e independência?
E com quantos Certo. anos foi que Com você... quantos anos que foi? Com quantos anos você tinha quando você foi para essa missão? Eu fui com 20 anos. Foi com 20? Sim. Conta um pouquinho pra gente dessa experiência. Como que foi? Como foi a chegada, talvez um choque de realidade com a situação das pessoas que chegavam De ali no cultura país. mesmo, né? Choque de cultura. O espanhol também pode ter te auxiliado. Na missão, eu fiz o trabalho de proselitismo. Eu não estava muito envolvido na parte dos refugiados que meus pais estavam. Mas, como havia venezuelanos lá, eu podia mais era pregar o evangelho para aqueles que estavam oprimidos do seu país, das suas terras, e que se estavam se sentindo abandonados, ou melhor, que ex-abandonados por bom motivo, porque a vida traz muitas dificuldades, as coisas que nos faz fazer escolhas das quais a gente não poderia imaginar. Então, Deus deu o caminho para as pessoas de conhecer o Evangelho, de a ponto de encontrar um lar. E como eu era missionário, não só eu, porque todo missionário trabalha em dupla, para ficar mais organizado e mais protegido de qualquer coisa que aconteceria na missão, nós convidamos essas pessoas a se encherem de felicidade espiritual e com isso, meus pais que também estavam meio que conectados com a missão, deu a eles lugares onde que eles pudessem ficar e conselhos e informações a respeito do que eles poderiam fazer para poderem se sensibilizarem ao ponto de ir para São Paulo, Procurar qualquer outros cidade caminhos. sim, procurar um lugar que tivesse abrigo, tivesse uma moradia sustentável para eles. Uhum. Isso é bacana. E o que te trouxe essa experiência em termos de realização pessoal? Qual que foi o seu sentimento? Assim, missão cumprida? Vamos para outra? Ou, enfim, qual que foi o seu sentimento uma vez cumprida essa missão? Foi algo que eu não imaginava que eu ia conseguir chegar até esse ponto, porque era 2 anos de missão, então larguei 2 anos da minha vida para pregar a palavra de Deus para qualquer criatura. E quando você chega claro, lá e chega no primeiro mês, é tudo muito diferente. Dá vontade de você sair correndo. Deu vontade de sair correndo e voltar para casa? Não, porque eu entendi que tinha que me acostumar e isso fazia parte da missão. E a missão, ela faz com que você desenvolva a não ter tanto desejo de voltar para casa quando está numa situação que precisa ser cumprida. Uhum. Foi difícil, porque 2 anos de missão. E, claro, algumas pessoas rejeitavam mais do que aceitar ouvir a palavra, porque nem todos têm a mesma linha de pensamento, ou simplesmente porque elas acham que estão bem. Só que, quanto mais acho, mais eu fico preocupado se as pessoas conseguiram estar num estado mais atrativo. Uhum. Afinal das contas, eu vou parafrasear um filme aqui, já que a gente acabou de falar. Missão dada é missão cumprida, não é verdade? Sim. E Nicolas, já que a gente tocou também no assunto de religião, o que significa isso para você? Qual que é o significado da religião na sua vida? A importância da religião é o lugar onde possamos adquirir conhecimento entre o certo e o errado, para que o mundo não fique assim tão perdido. E por mais que as pessoas elas negam que não precisa de religião, que cada um segue o seu caminho, mas até o inimigo fica feliz ao ouvir isso,
Então, elas se colocam cada vez mais em risco, e isso é algo preocupante, porque são crianças que não sabem o que elas precisam e precisam de alguém para orientá-los ou aconselhá-los. É uma palavra de acolhimento, né? Que essa é a verdade, é um acolhimento, um acalento àquelas pessoas em necessidade. Muito bacana a Sim. iniciativa de vocês, de sua família toda. A gente ficou bastante admirado quando a gente leu o livro do seu pai, falando da missão. Tudo, a gente realmente ficou impressionado, assim. É uma resiliência. Assim, achei extremamente resiliente. Vocês são uma família que está de parabéns, de verdade. Sim, uma prática altruísta. Obrigado. Bastante louvável, muito interessante. E falando em conquistas e desafios também, você recentemente também divulgou que tinha conseguido obtenção ali, uma conquista pessoal também, né, no seu desenvolvimento, que era a obtenção da carteira de motorista, né? Sim, claro. Como que foi esse processo para você? Foi difícil? Foi tranquilo? Foi algo que te trouxe assim, uma realização pessoal? No dia que você conseguiu. Consegui. Nossa, quero pular, quero festejar. Na verdade, não fiz a prova. Acho que a prova que tentou me fazer. Então, foi de boa. Mas foi algo... Como assim eu digo isso? Porque, pra mim, talvez a prova não foi assim, um desafio tanto. Levou tempo, sim, porque o que mais queremos realizar em nossas vidas é o que mais demora. Então, terá que ser bem paciente para chegar até onde se quer alcançar. Boa. Resiliência é a palavra-chave. É, verdade. E antes da gente finalizar, Nicolas, eu queria que você contasse um pouquinho dessa festa de aniversário que você fez. Hambúrguer! Hambúrguer! Ficamos com fome aqui quando a gente viu aquele vídeo, viu? Como é que foi essa comemoração? Aliás, né? Feliz aniversário, ainda atrasado. Eu mandei o aniversário para ele. Aniversário, parabéns, muitas felicidades, anos de vida, muitas conquistas. Obrigado. Como é que foi essa festança? Foi divertido. Foi bom? Deu para aproveitar. E a gente viu que você colocou lá que você pediu para que um amigo convidasse 10 amigos e outro amigo mais 10 amigos para que você tivesse 20 novos amigos. Eu achei isso sensacional e muito louvável, porque não é qualquer pessoa que faz isso. Você sabe muito bem, acho que todos nós sabemos, e isso é muito raro hoje em dia. Como é que foi conhecer esses 20 novos amigos em uma noite? Alguns ficaram... Eram 50 convidados que foram. Impressionante. E, são novas caras, então leva um tempo para se acostumar. Alguns ficaram... Mas foi divertido. Na verdade, para mim todo dia é uma festa. Mas dessa vez foi mais conhecer pessoas novas, foi para me turmar mais, porque festa não dá para comemorar sozinho. Não. Tem coisas que não dá para fazer sozinho. Por mais que a gente queira distanciar de outras pessoas, por mais que a gente queira ficarmos mais independentes, o que acho certo a pessoa buscar isso, é bom, mas de uma forma mais, assim, abençoada do que algo, posso dizer, de algo que ela acha que como se fosse a última coisa que ela precisa realizar. Que não, a independência não é a última coisa que você realiza, e claro, cada um vai ter seu tempo de desenvolvimento, porque cada um é diferente. Não importa o quanto você esforça, porque vai chegar uma hora que você ainda vai estar se dependendo de alguém, e vai chegar uma hora que você não vai estar se dependendo de alguém. As coisas acontecem de forma natural, não de forma assim desesperada. Sim. Bacana.
Viva leve, viva no seu tempo e viva sempre com alegria. Isso é o que eu acho que é importante, não é isso? O importante é ser feliz, tanto sozinho quanto tá com alguém. Sim, eu me identifico muito com você quando você fala que você gosta, às vezes, de ficar sozinho no teu quarto, quietinho, calado. É bom, isso é bom. Ouvindo música, seja fazendo algum que, mas um tempo seu pra você, com qualidade pra você. E nisso eu me identifico muito nessa parte, que às vezes ninguém entende. Até o marido, às vezes, é difícil um pouquinho de entender, mas às vezes eu gosto de ficar no meu quarto, quietinho, na minha cama. Às vezes a televisão tá até ligada, mas tá ligada pra nada, assim, mas só aquele tempo de você ir lá, ficar quietinha. Eu acho isso, às vezes, é reconfortante. Isso me deixa mais calma, me deixa mais tranquila. Você tem essa sensação? Depois que eu termino de fazer todos os meus serviços, sim. Sim, Também só depois que tem. Aqui é igual, porque senão, se não trabalha, não tem jeito, né? Mas, Não, velho. tem alguma coisa que você queira falar? Alguma coisa que você quer contar pra gente, que a gente, por acaso, não tenha te perguntado? Planos pro Vocês futuro? mencionaram para mim que a escola não acertou um dos seus filhos? Sim, Exato. porque ele era autista. Era uma escola bilíngue e a diretora falou pra mim na lata mesmo que se o meu filho não falava a língua madre, como é que ele iria aprender A língua estrangeira. a língua estrangeira? Eu fiquei muito revoltada, muito brava. Pode falar. Pode falar. É só falar assim. Ué, da mesma forma que você faz com qualquer aluno que você ensina, porque o meu filho não é surdo. Exatamente. Eu fiquei E muito... outra, agradeça por eles não terem aceitado, porque do que adianta você querer colocar um filho na escola, uma escola assim, tão sem enrijecida. suporte, sem preocupação alguma ou uma demonstração de esforço para achar uma solução a respeito dos seus filhos. Não teve nem a boa vontade. Vamos tentar. Não temos experiência, mas podemos tentar. Contamos com você. Não nos deu essa chance. Alguma coisa a mais? Sim, sabe o que é? É que assim, considerar de escola, esse é um lugar de educação, mas é muito irônico quando eles não demonstram demonstram esse tipo de esforço para desenvolver. Exato. Porque independente de como é seu filho, todos precisam desenvolver educação. Todos têm direito à Até o educação, ponto, né? os autistas são mais educados que qualquer pessoa normal hoje em dia, porque olha quanto gente comete crime, comete coisas que são imperdoáveis ou surreais que nenhum pai ou mãe imaginaria que seus filhos jovens cairiam em caminhos decadentes. Sim. Com certeza. Com certeza. Muito bom, muito bem anotado a sua A gente deveria passar a sua fala para a diretora. Exato. Né? É contraditório a gente ver uma instituição que deveria cuidar da educação justamente recusar a ensinar, né? Quando diante de alguma dificuldade. E nisso, Nicolas, eu gostaria de abrir para você a possibilidade de deixar uma mensagem que você quiser para toda a comunidade de pessoas que estão diagnosticadas com espectro autista. Mensagem positiva, uma mensagem de carinho, um abraço. Fica à vontade. Tá bem. Deixa eu pensar em uma. Para aqueles que desejam de se isolar porque são fortes ou se sentem capazes de ficar sozinhos, porque sei que você não tem essa dificuldade de socializar, e sim tudo que é seu interesse. Se alguém estiver te incomodando para você de socializar mais com as pessoas, só porque para satisfazer o bem-estar dos outros, lembre-se de uma coisa:
As pessoas não são o seu oxigênio. E, portanto, você não vai precisar delas o tempo todo. Muito bem. Muito Ó. bem. Nicolas, quero agradecer imensamente a sua presença. Uma gratidão, assim, sem limites, quando eu vi a sua resposta tão certinha, tão arrumadinha na mensagem do Instagram, e eu com aquelas minhas megas mensagens, assim, nossa, que bacana, fico muito feliz, nossa, e realmente a gente ficou muito feliz, eu liguei para contar pro Gustavo, a gente ficou extremamente feliz em você ter aceitado, porque a gente está começando os podcasts, não tem tanto tempo assim, mas de Instagram a gente já tem um pouco mais de tempo. E a gente ficou muito feliz, porque você realmente, além de tudo, é o nosso primeiro convidado que não é um convidado técnico, que não é um médico, não é um TO, não é um fisioterapeuta, não é um psicólogo. E pra gente foi um prazer enorme, de verdade. A gente te agradece imensamente. A Carol pode aparecer. Sim, muito, muito, muito obrigada. Tá sempre aí. A gente que agradece. Espero que você tenha gostado, que vocês dois tenham gostado. E em breve a gente vai ter nos rios. Que a gente quer mostrar, né? Levar não só conhecimento técnico para as pessoas, mas o conhecimento humano. Levar o lado humano, o lado de quem convive ou vive no espectro. Que o diagnóstico em si não é uma sentença. Essa é uma frase que a gente sempre usa. Exato. Diagnóstico não é sentença. A gente tem um filho que não falava nada e hoje ele fala. Então, assim, é uma luta, cada dia é um dia, cada dia é uma vitória. Foco na pessoa, foco no desenvolvimento pessoal. Pelo que a gente estudou de você, que a gente leu sobre você, sobre a sua família, a gente vê que você, cada dia da sua vida é um dia de vitória. E você está de parabéns. Continue assim. E a Carol, pelo jeito, é assim, uma pessoa muito especial e tá aí para isso e te ajuda muito. E ela faz, acredito que ela faz muita diferença na sua vida. Né? Uma vitória para a própria história. Para a própria história e para a história do autismo, né? Porque não são todos que têm essa oportunidade, mas é possível. Não é impossível para ninguém. Basta a pessoa querer. Basta ter pessoas que tenham boa vontade. Te agradecer mais uma vez, agradecer a Carol e em breve a gente pega e vai publicar. Eu te aviso antes, te mando uma mensagem, avisa a Carol também. E que você tenha uma boa tarde. Deus abençoe você, sua família. Deus abençoe a vocês todos. E para vocês também, estou aqui em dobro. Amém, nós todos. E se Deus quiser, um dia a gente se encontra pessoalmente. Quem sabe um dia você não anima a vir em Belo Horizonte. Aí a gente faz um presencial também. A gente faz um podcast presencial. Acho que a gente vai ter mais história para contar. Maravilha. Né? Aí você traz a Carol junto para passear. Sim. Com a pintinha dela. Tá joia? Um prazer. Muito e se você gostou também desse nosso bate-papo, dá uma força pra gente, deixa o like nesse vídeo, escreva nos comentários. Se quiser mandar também pergunta pro Nicolas, a gente passa para ele. Pode mandar, que a gente repassa para ele e ele responde para você. Não esqueça de seguir a gente no YouTube, no Instagram, agora também no TikTok e em breve no Spotify também os podcasts estarão disponíveis. Muito obrigado a vocês e até a próxima, pessoal. Até a próxima. Tchau, Nicolas. Tchau, Carol. Obrigado. Tchau, Nicolas. Tchau, Carol. Até a próxima, se Deus quiser. Até mais. Tchau.